Pensa só, desde aquela explosão de crescimento na puberdade até o controle super preciso do açúcar no sangue depois do almoço, por trás de tudo isso tem uma rede de mensageiros químicos trabalhando em silêncio. Hoje a gente vai desvendar justamente como o sistema endócrino comanda essa verdadeira orquestra do nosso corpo, mantendo tudo em equilíbrio, a famosa homeostase, mesmo no meio do caos do dia a dia. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai comparar o sistema endócrino com o outro grande sistema de controle, o nervoso. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos mensageiros em si, os hormônios. Vamos ver os tipos que existem, como eles viajam pelo corpo, como entregam a mensagem e, por fim, como toda essa orquestra é regulada para manter o equilíbrio perfeito. Então, para começar, o melhor jeito de entender o sistema endócrino é colocando ele lado a lado com o outro grande maestro do corpo, o sistema nervoso. Pensa assim, um deles age na velocidade de um raio, super rápido. Já o outro tem uma influência mais lenta, mas que dura e dura muito. Vamos ver como esses dois estilos, que parecem opostos, na verdade se complementam perfeitamente. E aqui a gente vê que as estratégias são totalmente diferentes. O sistema nervoso, ele é tipo um sniper. Usa neurotransmissores para ações super rápidas, muito precisas, coisa de milissegundos. Já o sistema endócrino, ele parece mais uma circular que muda as regras da empresa inteira. Ele usa hormônios que viajam pelo sangue, demoram um pouco mais para agir, só que o efeito é muito mais amplo e, principalmente, muito mais duradouro. Ok, agora que a gente já pegou o estilo do maestro endócrino, vamos focar na ferramenta principal dele, no instrumento de trabalho, os mensageiros químicos, os famosos hormônios. Mas o que é um hormônio, afinal? Bem, dá para pensar nele como uma mensagem numa garrafa, só que muito, mas muito mais sofisticada. Ele é produzido num lugar específico, lançado na correnteza do sangue e viaja, às vezes, por todo o corpo até encontrar o destinatário exato, a célula-alvo. E aí ele entrega uma instrução vital, não importa quão longe essa célula esteja. E quem produz essas mensagens? As glândulas endócrinas. A grande sacada delas, o que as define, é que elas não têm ductos, sabe? Diferente de uma glândula salivar, por exemplo. Elas liberam os hormônios direto no líquido que fica ao redor das células e dali eles caem rapidinho na corrente sanguínea. É exatamente por isso que essas glândulas são supervascularizadas, cheias de vasos sanguíneos. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque, olha, nem todo hormônio é igual. Longe disso. A composição química de cada um vai determinar absolutamente tudo. Como ele vai viajar pelo corpo e, o mais importante, como ele vai conseguir entregar a sua mensagem na célula-alvo. Basicamente, a gente tem dois métodos de entrega. De um lado, os hormônios circulantes, que são os que caem no sangue e viajam longas distâncias para chegar em alvos bem longe. E do outro, a gente tem os hormônios locais. Aí tem dois tipos. Os parácrinos, que são tipo um bilhetinho para o vizinho, agindo nas células ali do lado, e os autócrinos, que são como um lembrete para si mesmo, agindo na própria célula que produziu o hormônio. Falando da química deles, os hormônios se dividem em duas grandes famílias, e o que define isso é a solubilidade. Primeiro, os lipossolúveis, como os hormônios esteroides. Eles se dão bem com gordura, então conseguem atravessar a membrana da célula numa boa. O problema, para viajar no sangue, que é a base de água, eles precisam de uma carona, de proteínas de transporte. Do outro lado, temos os hidrossolúveis, como a insulina. Eles amam a água, então viajam livres, leves e soltos no plasma, mas eles não conseguem entrar na célula. E, gente, essa diferença, ela é a chave para entender todo o resto. E agora a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais fascinante de todas. Como é que um hormônio, essa molécula minúscula, de fato entrega a sua mensagem e consegue provocar uma mudança real lá dentro de uma célula? E a resposta para essa pergunta depende 100% daquela característica que a gente acabou de ver. Tudo se resume a isso. O hormônio é lipossolúvel ou ele é hidrossolúvel. Vamos começar com os lipossolúveis. Eles agem como uma chave que entra direto na fechadura. Como eles se dão bem com gordura, eles simplesmente atravessam uma membrana da célula sem pedir licença. Lá dentro, no citoplasma ou direto no núcleo, eles encontram o seu receptor. E esse complexo hormônio mais receptor vai lá no DNA e age como interruptor, ligando ou desligando genes. É uma mudança que vem de dentro para fora, que altera a fabricação de novas proteínas. Agora, os hidrossolúveis, a história é outra. Eles são como alguém que toca a campainha.
Por quê? Porque eles não conseguem entrar na casa, na célula. Então, eles se ligam a um receptor que está ali na porta, na superfície da célula. Por isso, a gente chama o hormônio de primeiro mensageiro. A ligação dele nesse receptor dispara uma cascata de reações lá dentro, começando com a produção de um segundo mensageiro, como o famoso AMP cíclico. E esse sistema de segundo mensageiro, olha, é simplesmente genial. Sabe por quê? Porque ele criou um efeito de amplificação absurdo. Pensa nisso, uma única molécula de hormônio que chega na superfície da célula pode acabar gerando milhares de moléculas de segundo mensageiro lá dentro. E cada uma delas ativa uma enzima, que ativa a outra. O resultado é uma resposta celular gigantesca a partir de um estímulo minúsculo. Mas é claro que na biologia a coisa nunca é tão simples, né? É fundamental a gente lembrar que os hormônios raramente trabalham sozinhos. Os efeitos deles são ajustados de uma forma muito fina por meio de interações complexas. É uma verdadeira orquestra hormonal em ação. Basicamente, essa sintonia fina acontece de 3 jeitos. Tem o efeito permissivo, que é quando um hormônio precisa da presença de outro para poder funcionar direito. É como se um preparasse o terreno para o outro. Tem o efeito sinérgico, que é quando 2 hormônios juntos têm um efeito muito maior do que a simples soma dos dois. E tem o efeito antagônico, quando um hormônio faz o oposto do outro, o exemplo clássico que todo mundo estuda, insulina e glucagon controlando o açúcar no sangue. E no fim das contas, é essa regulação toda que é a chave da homeostase. Como a citação do Dr. Tori Derrickson diz, o corpo está sempre tentando evitar os extremos, o excesso ou a falta. E como ele faz isso? Geralmente por feedback negativo. Funciona que nem um termostato. Quando o nível de um hormônio chega onde deveria, um sinal é enviado para a fábrica dele parar a produção. É esse controle preciso que mantém a gente estável, aconteça o que acontecer do lado de fora. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? É de parar para pensar. Como é que essa rede hormonal, que é incrivelmente complexa, com tantos mensageiros diferentes, mecanismos de ação super sofisticados, interações tão delicadas, como é que tudo isso funciona para manter nosso corpo em equilíbrio o tempo todo, diante de tanto estresse, tanta mudança? É a elegância silenciosa da nossa fisiologia em ação. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto fascinante, toda essa nossa conversa foi baseada no capítulo 18 do livro Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora e Derrickson. É uma referência clássica e fundamental para qualquer estudante ou profissional da área da saúde. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.